Coríntios capítulo 1 e versículo 18. 1 Coríntios capítulo 1 e versículo 18. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, ele diz aí no capítulo 1 e versículo 18 as seguintes palavras: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Amém. Pai querido, nós te agradecemos, porque a tua palavra vem para edificar nossas vidas. Tua palavra vem para também nos exortar, vem para corrigir, a tua palavra vem para nos motivar, a tua palavra vem para trazer profundas lições aos nossos corações, e nós somos gratos porque temos a tua palavra como bússola para dirigir a nossa caminhada, a nossa jornada por essa terra. Assim, Pai, dai-nos sempre entendimento da tua palavra, e que a tua palavra sempre possa ser o tesouro maior na nossa vida. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que ele está sentado, irmãos. Meus queridos, quero vos falar sobre a cruz de Cristo. O apóstolo Paulo tinha muita razão em falar, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Mas ele dizia, para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Meus queridos, é impossível, não tem como ter profunda comunhão com Deus sem refletir na teologia da cruz, sobre a teologia da cruz. Ninguém experimentará o favor eterno de Deus se o mesmo tentar se desviar da cruz de Cristo. Nós sabemos que a cruz é como que a dobradiça sobre qual gira a porta da história. Nós sabemos que a cruz é o eixo que sustenta unidos os raios do propósito de Deus, e que sustenta realmente a nossa fé. Os profetas do Antigo Testamento, eles de maneira muito clara apontaram para a cruz. Eles profetizaram, eles falaram sobre o que iria acontecer, principalmente o profeta Isaías. Os discípulos do Novo Testamento, eles proclamaram a mensagem do sofrimento de Cristo na cruz. E essa mensagem da doação de Cristo, essa mensagem de Cristo na cruz, é o cerne do Evangelho. Nós sabemos que a nossa mensagem, ela se torna forte porque alguém pagou um preço muito grande por nós na cruz do Calvário. A mensagem do sofrimento de Cristo, então, ela se torna o mais importante daquilo que nós proclamamos no dia a dia. E toda a mensagem do Evangelho, ela se torna poderosa para combater as trevas, combater o mal, combater a ação do inferno, porque fala do sofrimento que alguém se doou, pagou o preço de sangue ali na cruz do Calvário, para trazer perdão, para trazer paz, para trazer alegria ao nosso coração. Querida igreja, a cruz de Cristo transformou-se na poderosa salvação de Deus para todos os pecadores. Deus e o homem, eles se encontraram lá na cruz do Calvário. O pecado havia feito separação e fez separação, e o homem foi realmente separado da misericórdia, da bondade de Deus pelos pecados. Não havia um justo, a Bíblia diz que não havia justo sequer, que o homem estava separado e condenado à morte, condenado ao inferno. Mas lá na cruz,
Cristo, de braços estendidos, ele fez com que o homem pudesse voltar a ter íntima comunhão com Deus. Foi lá na cruz do Calvário que Jesus consumou toda a obra da salvação. E ele pôde proclamar e dizer: está consumado. E ali na cruz do Calvário começou a voltar a ter esperança para a humanidade. Foi ali que realmente o Senhor conquistou a mim, a você, a todos nós, e nos trouxe para próximo a Deus, a ter comunhão com Deus. Na cruz, a dimensão do céu vaza e atravessa os tempos, atravessa os séculos e chega até nós. E essa mensagem da cruz chega com o mesmo poder, com a mesma autoridade daquele dia. Porque o poder do Senhor não mudou. O poder do sangue de Jesus Cristo continua o mesmo. E aquele sangue derramado, que foi derramado para perdoar o pecado dos discípulos naquela época, tem o mesmo poder para perdoar o meu e o teu pecado. E por isso nós estamos aqui para participar da Santa Ceia, sabendo que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Porque na cruz o pecado é tirado, o pecado é extirpado. No Velho Testamento se matava um cordeiro, aquele cordeiro sem mancha, aquele cordeiro sem máculas, sem imperfeições, o cordeiro mais perfeito. As famílias ou o pecador, ele escolhia e apresentava, e aquele sangue apenas cobria o pecado. Mas hoje, através do sangue inocente do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é Jesus, os nossos pecados não são cobertos, eles são eliminados, eles são tirados, eles são banidos, aleluia. E o Senhor não nos lança os nossos pecados que pecamos e pedimos perdão, porque esses pecados são perdoados e Ele não lança no nosso rosto. Na cruz, irmãos, a ira de Deus foi anulada e um novo tempo raiou para a humanidade que estava sem esperança, para a humanidade que estava toda perdida. Uma nova esperança raiou e a humanidade pôde sorrir. E hoje nós sorrimos, porque lá na cruz do Calvário, aleluia, as nossas transgressões foram anuladas. E hoje você pode ter comunhão com Deus. Hoje você pode ter paz com Deus. Hoje você pode ter paz contigo mesmo, paz com Deus e paz com o outro. Porque exatamente na cruz do Calvário, irmãos, a parede da separação foi destruída. Aquela parede que nos separava, que nos distanciava de Deus, aquela parede foi anulada, foi derribada, aleluia. E agora eu e você, nós temos livre acesso a Deus. E você pode ter comunhão com Deus, paz com Deus, conversar com Deus, através de Jesus Cristo. Porque na cruz do Calvário, a parede da separação foi rasgada. E quando Ele disse está consumado, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e agora o acesso ficou livre, e você pode sentir a presença gloriosa do Senhor. Na cruz de Cristo, irmãos, lá na cruz, quando Jesus consumou toda a obra salvífica, o poder das trevas, o poder satânico foi destruído, foi dominado. E agora, irmãos, maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Aleluia. A cruz de Cristo, ela tem um efeito maravilhoso na nossa vida. Um efeito tremendo. Porque na medida em que nós nos aproximamos da cruz de Cristo, na medida que você realmente relembra aquilo que aconteceu na cruz de Cristo, nós nos aproximamos de Deus, mas também se aproximamos de nós mesmos, sabendo as nossas imperfeições. Por isso, irmãos, que Jesus estabeleceu a Santa Ceia. E Ele disse que a Santa Ceia
era em memória do seu corpo e do seu sangue. E isto aconteceu lá na cruz, quando ele doou o seu corpo e derramou o seu sangue. E quando você se aproxima daquele sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário, você se aproxima de Deus, mas você se aproxima de você mesmo, porque você olha para a tua vida e você começa a perceber quem você é. Se você quer realmente saber quem você é, olhe para a cruz de Cristo, e você vai contemplar naquela cruz que o inocente morreu em seu lugar. Eu e você merecíamos a condenação, mas ele resolveu descer a este mundo. Ele resolveu chegar a essa terra. O Deus se encarnou. O Deus se fez carne, habitou entre nós, se fez como um homem comum, aonde andou e se comunicou com os povos. E depois de ter vivido quase 33 anos, ele estava disposto a dar a sua vida em resgate da minha vida e da tua vida. Então, irmãos, quando você se aproxima da cruz, você começa a ter a dimensão da santidade de Deus, de um Deus santo que se fez homem e que o pecado de toda a humanidade estava sobre ele. E quando você começa a olhar a santidade de Deus lá na cruz, e todo o pecado da humanidade estava sobre ele, a ponto de lá no Getsemane, ele já dizer, antes de ir para a cruz, ele teve aquela antevisão, aquela visão, aquele sentimento do que iria passar na cruz. Ele disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas ele estava disposto a passar o que fosse para passar, para resgatar a minha vida e a tua vida. Quando você se aproxima da cruz, quando você começa a perceber todo o sofrimento que Jesus teve na cruz de Cristo, você começa a ter uma dimensão que você é nada e Ele é tudo. Mas no nada que você é, na tua miserabilidade, nas tuas fraquezas, teve alguém que resolveu apostar em você. Teve alguém que te amou. A cruz de Cristo, irmãos, diz profundamente quem você é e o que você precisa fazer para ter comunhão com Deus. É a cruz de Cristo que nos aponta que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados para que possamos ter comunhão com Deus. Porque na cruz, o inocente é morto para declarar inocente todos os culpados. Todos nós éramos culpados, mas o inocente, ele fez nós inocentes. Nós que éramos culpados, ele nos absolveu. Ele disse: não há mais condenação, não há mais alguém que realmente corra aos pés de Cristo e peça a sua misericórdia e o seu perdão. Não haverá condenação para esses. Irmãos, a humilhação que Cristo passou na cruz produziu a redenção de toda a raça humana. Aquela humilhação, todo aquele quadro que principalmente Isaías no capítulo 53 descreve, numa profecia descreve os sofrimentos de Cristo no Calvário. Toda aquela descrição, e a descrição que os evangelistas também proclamaram e tentaram escrever nos seus evangelhos. Todo aquele sofrimento foi para redimir a raça humana.
E o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz nos traz perdão. Perdão não só de um pecado, perdão de todos os nossos pecados. E não só dos nossos, a Bíblia diz do mundo inteiro. O mundo inteiro é absolvido, é anulado a qualquer condenação, se você chegar a Cristo, se você pedir a misericórdia do Senhor. Irmãos, a cruz de Cristo nos traz revelações profundas. Profundas revelações. A palavra de Deus nos mostra, nos revela, quando nós olhamos para o que aconteceu na cruz de Cristo. Porque na cruz de Cristo aparecem as nossas enfermidades. É lá na cruz de Cristo, irmãos, que a gente vê como nós somos enfermos, como nós somos pessoas frágeis. E nós vemos que a palavra de Deus diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados, porque a humanidade estava enferma. Desde que a humanidade desobedeceu a Deus, aí a humanidade ficou enferma. Mas lá na cruz de Cristo, irmãos, lá em Jesus, quando ele estava na cruz, a Bíblia diz, o profeta Isaías dizendo que pelas suas pisaduras, aquelas pisaduras que foram feitas nele, mas pelas suas pisaduras nós fomos sarados da enfermidade. A bem da verdade, queridos, que ali na cruz, quando nós olhamos Jesus na cruz, é ali que aparece como nós somos doentes espiritualmente e fisicamente. A humanidade é muito frágil. Nós somos muito frágil na vida física. Porque nós vemos que diante da eternidade, a nossa duração por essa terra é muito pequena. Poucos conseguem chegar aos 100 anos diante da eternidade. Mas o que é isso? É quase nada. A nossa passagem é muito rápida. O nosso corpo físico é muito frágil. As enfermidades fazem parte da história da humanidade. A fragilidade faz parte da nossa vida. Qualquer mudança de tempo nós já gripamos e tanta coisa, tantas enfermidades, e cada vez surgem outras e outras enfermidades que atingem a humanidade. Isso mostra a fragilidade da nossa vida. Mas a pior fragilidade é a fragilidade espiritual. Nós vemos que nós vivemos numa raça que decaiu espiritualmente, lá no Éden. E aquela decadência passou a toda a raça humana. E a raça humana, ela é uma raça decaída espiritualmente. E só em Cristo Jesus é que isso pode ser consertado e nós podemos voltar a ter comunhão e paz com o Senhor. Então, irmãos, é lá na cruz de Cristo que a gente percebe que nós somos frágeis, somos fracos. Aparece ali na cruz de Cristo, quando você está vendo Jesus, a santidade do Senhor, quando você vê o sofrimento do Senhor, quando você vê o preço que Jesus pagou na cruz, irmãos, é ali que aparecem os nossos desejos, que aparecem os nossos pensamentos, e muitas vezes desejos impuros. Muitas vezes quando você está diante da cruz, diante do sofrimento de Jesus, você vendo aquela cena, imaginando aquela cena. Por que tudo isso? Para dar paz e salvação à nossa vida. Você vem à Santa Ceia para lembrar daquele sofrimento, porque a Santa Ceia é uma lembrança no passado do sofrimento de Jesus. E quando você está participando, então a cruz de Cristo revela, irmãos, os desejos que percorrem na mente humana. Quantos desejos impuros, muitas vezes quantos pensamentos até malignos que querem dominar a tua vida, quantos pensamentos errados, quantos pensamentos que se fosse
colocar um alto-falante para os outros ouvirem o que você pensa, quem sabe você abaixaria a cabeça, esconderia teu rosto de vergonha em saber que tais pensamentos passam pela tua mente. E quando você está diante da cruz de Cristo, a cruz revela a nossa fragilidade, revela como nós somos enfermos. Diante da cruz de Cristo, irmãos, que aparecem as nossas deformidades na alma, e também até mesmo do nosso caráter e da nossa natureza, porque a natureza humana é caída, e nosso caráter é defeituoso, e o nosso caráter só vai se aperfeiçoando quando nós estamos diante da cruz de Cristo, diante de Jesus, diante do Senhor. Então o nosso caráter vai sendo lapidado pelo Senhor Jesus, pelo mestre da Galileia, pelo carpinteiro de Nazaré. Oh, que o Senhor possa ter a liberdade para trabalhar no teu caráter, porque o nosso caráter é muito defeituoso, mas ele vai se aperfeiçoando quando nós chegamos perto de Cristo. Deixa ele aperfeiçoar o teu caráter. Na cruz de Cristo, irmãos, não aparecem só as nossas deformidades, as nossas enfermidades, mas aparecem as nossas dores. A Bíblia diz que as nossas dores, nossos pecados, nossas enfermidades, nossas fragilidades estavam sobre ele. Por isso, ele se tornou um homem de dores, porque ele pegou as nossas dores. O homem, a humanidade sofre de diversas dores. Dores psicológicas, as dores de lembranças de coisas ruins que nos acontecem. Muitas vezes, na tua mente vem lembrança de coisas ruins que você passou. E alguns passaram por traumas tão fortes que isso está comprometendo o seu presente e vai estragar o seu futuro. Muitas pessoas, as dores que passaram, os traumas vivido, quem sabe na infância, quem sabe na adolescência, quem sabe na juventude, quem sabe num casamento, dores que estão trazendo problemas no hoje e vão complicar o amanhã, porque o homem, ele sofre as dores psicológicas que atormentam a tua vida, mas eu quero dizer que na cruz de Cristo ele tomou essas dores, e ele não tomou só naquele dia, ele toma hoje, para que você possa ter paz, para que você possa ter segurança, para que você possa ter confiança, para que você possa realmente adentrar a presença do Eterno e ter paz com Deus, paz contigo mesmo e paz com os demais. Aparecem em muitas vidas as dores existenciais, e muitas pessoas é um vazio, em outras pessoas é uma angústia, em outras pessoas é uma frustração, em outras pessoas é as decepções que incomodam e levam, quem sabe, a uma depressão, e levam muitas vezes a uma tristeza que até mesmo ele não percebe e não consegue entender por que é uma pessoa triste. Muitas vezes não é porque não tem dinheiro, não é porque não tem recurso, muitas vezes é as frustrações, as decepções, o vazio, a angústia, alguma coisa que leva a ele sentir realmente as dores existenciais. Ele vive a sua existência por essa terra, é uma existência pontuada de altos e baixos, mas eu quero dizer que Cristo tomou tudo isso. E você pergunta, mas pastor, mas por que então eu ainda estou sofrendo? Por que eu estou nesse alto e baixo? Porque falta você entregar tudo isso e depositar nas mãos do Senhor.
Porque ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor e confia. Muitas pessoas até entregam, mas não estão confiando. É uma entrega e uma confiança, e assim você vai ver coisas tremendas acontecer na tua vida. Irmãos, a cruz de Cristo aparece também, é quando nós estamos diante da cruz de Cristo, que ali aparecem as nossas opiniões. Irmãos, a Bíblia diz que nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Quer dizer, nós, a humanidade, estava dando a opinião, reputava, tinha como aquela pessoa, o Deus encarnado ali, que era uma pessoa aflita, o ferido de Deus e oprimido. Eram as opiniões da humanidade. Quando você está diante da cruz, irmãos, você vai vendo as tuas opiniões. Quantas opiniões erradas você tem? Quantas opiniões erradas perpassam por tua mente? Quantas opiniões que são tuas? E tem pessoas que dizem: a minha opinião é essa, e eu não abro mão da minha opinião. Tem que ser assim, vou morrer assim, eu penso que é assim, acho que sou assim, acho que é dessa maneira. Irmão, você não tem que achar nada. Quem sabe todas as coisas é Deus. É Ele que diz: eu sou o grande eu sou. É Ele que é o grande eu sou, é Ele que sabe todas as coisas foram criadas por Ele, para Ele. As nossas opiniões são vazias, são nadas, e a bem da verdade que as nossas opiniões muitas vezes têm estragado a nossa caminhada, a nossa jornada e o nosso relacionamento e comunhão com Deus. Muitas pessoas não conseguem ter intimidade com Deus, não conseguem sentir muito a presença de Deus, não conseguem ter o Espírito Santo numa liberdade profunda. A efusão do Espírito Santo não é tremenda na sua vida, porque ele está cheio de opiniões próprias. Eu penso que é assim, eu penso que Deus tem que agir dessa maneira, eu penso que o Espírito Santo tem que fazer dessa maneira, eu penso que Deus tem que trabalhar dessa maneira. Irmãos, quem somos nós para dar opinião para Deus? Quem somos nós? Nós somos barro. E quem é o barro, o vaso, para dar opinião ao oleiro? Mas deixe o oleiro trabalhar na tua vida, e você vai ser um vaso perfeito, um vaso de honra, e a glória de Deus vai ser manifestada na tua vida. Na cruz de Cristo, irmãos, nós temos a revelação que gosto é o nosso. E é na cruz de Cristo que a gente vê que muitas vezes nosso gosto é estragado. Nosso gosto não tem nada a ver, porque a cruz revela que nós não gostamos de se humilhar. Quem gosta de se humilhar? Ah, pastor, eu gosto de me humilhar. O ser humano, irmão, não gosta de se humilhar. E é aí que nós vemos na cruz de Cristo, ele se humilhou. Deus, o Deus eterno, deixou a sua glória nos céus e se humilhou. E aqui, irmãos, ele foi humilde. Mas o ser humano não gosta de se humilhar. É aqui que nós vemos que os nossos gostos são errados. Não gostamos, irmãos, de confessar nossos erros e nossos pecados. A prova que nós não gostamos de confessar nossos erros e pecados, quando alguém chega para nós: você está errado, ou você errou naquilo. A primeira coisa que nós tentamos fazer, com poucas exceções, é confrontar aquilo. O ser humano, irmãos, quando alguém aponta o erro, ele quer confrontar com desculpas. E muitas vezes desculpas esfarrapadas. Ele quer confrontar, porque nós não aceitamos alguém dizer que estamos errados. Alguém dizer que nós erramos. Mas nós temos
quando nós estamos perto de Deus, perto de Cristo, então nós vamos tendo graça para entender que nós erramos. Quanto mais perto você está do Senhor, mais você aceita até as pessoas que vir te corrigir, você até aceita, se você está em comunhão com o Senhor. Mas o ser humano, na sua naturalidade, na sua natureza normal, natureza adâmica, natureza normal de um homem, não gosta de confessar os seus erros e nem confessar seus pecados. Quantas pessoas têm pecado, têm falhado e permanecem sem confessar? Não procuram o pastor, não procuram o seu líder, mas não procuram a quem é devido para confessar suas faltas. E a Bíblia orienta que se houve gravidade, se houve algo, a Bíblia diz que deve ser confessado. E muitas vezes o não confessar tem levado as pessoas a perderem as bênçãos de Deus, e não só elas, mas muitas vezes atrapalham bênçãos que Deus queria derramar sobre um todo. Irmãos, é na cruz de Cristo que é revelado o nosso gosto. Nós não gostamos de confessar pecado, não gostamos de confessar nossos erros, não gostamos de sermos confrontados em nossas opiniões. Nós sempre queremos que as nossas opiniões venham prevalecer. Até pode termos opiniões que são corretas, mas sempre nós queremos, como ser humano, que as nossas opiniões prevaleçam. Não é as nossas, irmãos. Quem tem que prevalecer é a opinião de Deus, é o que está na palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada, é o que Deus fala ao nosso coração. É isso que tem que prevalecer. Mas na cruz de Cristo, irmãos, o mais grave é que a cruz de Cristo também mostra. É na cruz de Cristo que aparece as nossas transgressões. É quando você está diante da cruz de Cristo, que a cruz de Cristo revela como o ser humano é transgressor. Como nós transgredimos a lei do eterno Deus. Irmãos, é na cruz de Cristo que aparece a maneira descomprometida que as pessoas estão servindo ao Senhor. As pessoas estão servindo ao Senhor hoje de maneira muito descomprometida. É um evangelho de água e açúcar. É um evangelho só Deus me dá, me dá, me dá. É um evangelho que não se pode dizer: tome a tua cruz e siga-me. Porque se tiver cruz, eu não quero seguir a Jesus. Não há evangelho sem cruz. Não há evangelho, irmãos, sem muitas vezes termos algum tipo de sofrimento. Porque evangelho fala em renúncia. Em renunciar muitas vezes aquilo que mais nós queremos, muitas vezes aquilo que mais nós amamos, muitas vezes aquilo que mais nós queremos que esteja ao nosso lado, ou no nosso dia a dia, ou na nossa vida. Mas o evangelho é o evangelho de renúncia. Evangelho que não renuncia a nada. Você não precisa renunciar a nada. Você fica como está, vem como está e continua como está. Esse evangelho é o evangelho que não vai te levar a lugar nenhum. Porque o evangelho tem que mudar o nosso caráter. O evangelho tem que mudar nossas palavras. O evangelho tem que mudar nossos procedimentos. Antes eu mentia, agora eu não posso mentir mais. Antes meus olhos eram voltados para o mal, mas agora eu tento e procuro santificar os meus olhos. Minha mente só imaginava coisas que desagradavam ao Senhor, mas agora a minha mente eu submeto à santificação. Antes meus pés andavam em caminhos tortuosos e para lugares que desagradavam ao Senhor.
mas agora a minha caminhada tem que ser diferente. É na cruz de Cristo, irmãos, que aparecem as nossas alienações. Pois a Bíblia diz que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Todos nós andávamos desgarrados. Mas lá na cruz de Cristo o Senhor nos abrigou. Aleluia. É na cruz, irmãos, que aparece como nós temos andado longe de Deus, indiferentes com a sua obra. Quando você está diante da cruz de Cristo, quando você está diante de todo o sofrimento que aconteceu na cruz de Cristo, você começa a perceber o quão descompromissado nós somos com Deus. Você começa a perceber a indiferença, a inércia que a igreja do século atual está vivendo. A igreja está vivendo numa inércia. A igreja, num todo, ela precisa de um avivamento. É claro que tem pessoas que estão mais avivadas, mas num todo, irmãos, aquilo que nós estamos fazendo para Deus é muito pouco. É muito pouco diante do que Jesus fez para nos salvar, nos perdoar, nos resgatar. O amor do Senhor, o profundo amor de Deus, que Ele demonstra no dia a dia para conosco, e o que nós estamos fazendo para Deus e a sua obra é muito pouco. A prova disso é que a igreja não está lotada. A prova disso é que existe milhares e milhares e milhares nessa cidade que não conhecem Jesus, que não sabe o que é salvação em Jesus Cristo, que não sente necessidade de mudar de vida, não sente essa necessidade porque nós estamos inertes, porque nós não estamos levando essa preciosa semente como deveríamos fazer. Porque a salvação dessa cidade passa pela minha vida e pela tua vida, passa pela igreja. E se a igreja não está conquistando o mundo para Cristo como deveria conquistar, é porque isso mostra que nós estamos ainda muito indiferentes ao papel que Jesus determinou que a igreja viesse fazer na face da terra. Irmãos, na cruz nós ficamos sabendo quem realmente nós somos. Quando você está diante da cruz de Cristo, você fica sabendo quem você é realmente. Você quer saber o seu retrato? Você quer saber quem você é diante de Deus? Você quer saber como está a tua situação espiritual? Como está a tua situação diante do Senhor? Olhe para a cruz de Cristo. Contemple Jesus na cruz. Irmãos, você quer saber a sua radiografia? Olhe para a cruz, porque a cruz de Cristo, Jesus ali na cruz, vai dizer quem você é. Quanto mais nós nos aproximamos da cruz, quanto mais você se aproxima da cruz, mais você vai saber quem você é. Quando nós nos aproximamos da cruz de Cristo, nós estamos se aproximando da realidade de quem nós somos, porque a cruz de Cristo revela as nossas fragilidades, os nossos defeitos. É na cruz de Cristo que nós começamos a perceber que não somos tão bons assim não, que nós precisamos é nos humilhar e precisamos pedir a misericórdia do Senhor na nossa vida. E temos que dizer: Senhor, perdoa-nos. Pensava que era alguma coisa, mas não somos nada. É na cruz que percebemos, irmãos, que a nossa justiça não passa de trapo de imundícia. É a Bíblia que diz isso. Que as nossas razões vão para a lata de lixo, irmãos. Que as nossas razões são nada diante da santidade do Senhor. Diante da santidade do Senhor, nós não temos razão nenhuma. Ah, mas eu tinha razão naquilo, pastor. Diante do Senhor, nossas razões caem na lata do lixo, nós não somos nada.
A Bíblia diz que a nossa justiça é como trapo de imundícia. Na cruz de Cristo, irmãos, na cruz, Jesus Cristo efetuou o maior evento acontecido na história da humanidade. O que mais rico, o que mais tremendo, o que mais notório, o que mais aconteceu de maior realidade que abalou o mundo, aconteceu lá na cruz. Porque a cruz é a única alternativa de substituição. Foi na cruz que Jesus se tornou o nosso substituto. Nós merecíamos ir para a cruz, mas Ele substituiu-nos. Jesus tomou sobre si as nossas iniquidades e foi transpassado pelas nossas transgressões. Ele deu a sua vida como oferta, irmãos, como oferta para perdoar o pecado da humanidade. Ele deu a sua vida para perdoar você. Ele deu a sua vida para trazer paz ao seu coração. Jesus foi nosso substituto. Isso quer dizer, Ele pagou o preço da nossa dívida. Nós estamos devendo. Ele disse: Pai, o Nilton, o João, a Maria, o Giovanni, o Andrei, o Rogério, não tem mais dívida, porque eu cravo essa dívida, eu pago essa dívida, eu aniquilo essa dívida que eles deviam com o meu sangue. Aleluia. E nós somos absolvidos. Você pode se alegrar, irmãos, porque você foi absolvido. Você pode se alegrar, porque não há mais condenação se você for para a cruz de Cristo e mergulhar nesse sangue que foi derramado ali na cruz. Estamos absolutamente livres de toda condenação, porque Ele pagou tudo, Ele tomou tudo em nosso lugar. Pagou preço por preço. Irmãos, a cruz é a única alternativa de justificação. Não tinha justificação para mim, para você não tinha. Mas Ele justificou. Pai, eu justifico. Irmãos, na cruz é a única alternativa de redenção. Não havia outro meio de a humanidade ser redimida. A única alternativa foi Jesus ir para a cruz. E Ele resolveu ir para redimir, para resgatar a tua alma, a tua vida. A cruz, irmãos, é a única alternativa de você obter saúde moral, de você obter saúde espiritual, porque a Bíblia é muito clara, diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então ali na cruz nós temos saúde, saúde espiritual, saúde na mente, saúde no corpo, saúde na alma, saúde no coração, saúde nos olhos, saúde na nossa vida. Receba saúde, porque pelas suas pisaduras nós somos sarados. Na cruz, irmãos, Deus oferece paz para a humanidade que estava sem paz, atribulada, mas ela teve paz, porque o príncipe da paz foi a cruz. Exatamente na cruz de Cristo é que nós encontramos a grande vitória da nossa vida. A grande vitória da tua vida, irmãos, está na cruz de Cristo. Está porque Ele foi lá na cruz e lá Ele resolveu pagar toda a ofensa que era sobre você. Mas não há mais ofensa. A cruz de Cristo também nos aproxima um do outro e nos ensina a sermos unidos. Nós somos unidos e temos que ser unidos, não porque somos bonzinhos, não porque nós não vemos defeito um no outro. Os irmãos veem uma carrada de defeito em mim, eu quem sabe posso ver nos irmãos também, mas na cruz de Cristo, irmãos, quando nós estamos próximos da cruz, nós deixamos de lado os defeitos e nós passamos a amar um ao outro. A cruz de Cristo nos une.
Todo o sofrimento de Jesus na cruz, irmãos, foi para resgatar a humanidade e fazer com que os mesmos vivessem em comunhão e harmonia entre si. O preço que Jesus pagou, irmãos, foi para que eu e você vivêssemos unidos. Um abençoando o outro, um ajudando o outro, um amando o outro. Por isso, Paulo e outros apóstolos recomendaram diversas vezes: amai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros, suportai-vos uns aos outros. Irmãos, a cruz de Cristo leva a nos suportar um ao outro. Ah, pastor, eu tenho que suportar aquele irmão, ele é tão chato. Mas a cruz de Cristo faz nos suportar um ao outro. E não só suportar, faz amar um ao outro. Isso é a cruz de Cristo, irmãos. Quando um crente não suporta outro crente, ele está longe da cruz. Ele está longe de Jesus. Irmãos, quando você quebra essa união, você está anulando o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário pela tua vida. Quando você anula essa união, quando você quebra a sua união, quando você começa a ter encrenca e só briga com o irmão, você está anulando aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Irmão, somente a cruz de Cristo, é somente lá na cruz que nós encontramos forças para abandonar os vínculos com esse mundo, os vínculos com o pecado, o vínculo com a vida velha, o vínculo com o ódio, com a raiva, com tantas coisas que querem entrar na nossa vida. Mas quando você está na cruz de Cristo, com Cristo, esses vínculos são quebrados e você passa a ter um coração e uma mente de Jesus. Aleluia. E você começa a ter a mente de Cristo. A cruz de Cristo, irmãos, a cruz representa a grande mudança de valores. Exatamente, ao nos ver, o mundo deveria ficar surpreso. O mundo, ao nos ver, irmãos, eles deveriam ficar desconcertados, sem ter como não reparar a transformação de Cristo em nossa vida, a transformação que Cristo realizou em nossa vida. Meus queridos, o mundo ele precisa olhar para mim, para você, e ficar desconcertado, e dizer: tem algo diferente nessa pessoa. Tem algo diferente nessa pessoa. Eu não sei o que é, mas há uma luz, há uma paz, há algo diferente nessa pessoa. O mundo deveria olhar para nós e ver isso, porque o mundo tem que olhar para nós e ver Cristo na nossa vida, Cristo na nossa vida, Cristo na nossa vida. E quando eles verem Cristo na nossa vida, eles vão correr para os templos, eles vão correr para a igreja, eles vão querer também ter essa vida diferente, eles vão querer ter essa vida transformada. E se eles hoje não querem ter essa vida transformada, não querem ter essa vida diferente, é porque quem sabe a nossa vida não está fazendo nenhuma diferença. Mas você foi chamado para fazer a diferença, e a diferença se faz com Cristo na tua vida. Irmãos, deixemos nossas armas naturais de lado e vamos abraçar a cruz de Cristo. Só poderemos trazer esperança para o nosso mundo, esperança para aqueles que estão feridos, aqueles que estão machucados, aqueles que estão angustiados, aqueles que estão num beco sem saída, aqueles que estão enclausurados, num mundo de depressão, num mundo de drogas, num mundo de tantas coisas. Nós só poderemos realmente trazer esperança se identificarmos com Cristo. E o lugar mais perto para você se identificar com Cristo é ao lado dele, é na cruz de Cristo. E você vai participar da Santa Ceia nesse momento. E quando você participa da Santa Ceia, você deve fazer memória daquilo que ele padeceu na cruz do Calvário. Ele diz: fazer isso em memória de mim, em memória do meu corpo e do meu sangue. E quando você se identifica com aquilo que Jesus passou na cruz do Calvário, quando você se aproxima do Calvário, você está se aproximando de uma comunhão mais profunda com Deus. Quem sabe uma comunhão que você nunca teve ainda, mas que o Senhor quer que você tenha, porque o interesse de Cristo na cruz do Calvário não foi só perdoar os teus pecados. O interesse do Senhor foi ter comunhão contigo, intimidade contigo.
E você pode ter essa intimidade. E essa é uma noite que o Senhor quer se revelar para você. Ficamos em pé nesse momento. Meus queridos, a cruz de Cristo revela tanta coisa. Tantas coisas boas que Jesus fez por nós. E revela quem nós somos. E aquilo que precisa ser melhorado. E aquilo que precisa ser aperfeiçoado. E aquilo que precisa ser eliminado da nossa vida. A cruz mostra o que nós temos que eliminar, o que temos que aperfeiçoar, aquilo que precisamos melhorar. E quem de nós pode bater no peito e dizer, eu não preciso melhorar mais nada? Quem pode dizer que não precisa se aperfeiçoar mais em nada? Diante da cruz de Cristo, ninguém pode ousar bater no peito, levantar a mão e dizer, eu não preciso me aperfeiçoar. Jesus já completou toda a obra. Irmãos, Ele completou a obra salvífica, salvou. Mas todo dia nós precisamos nos aperfeiçoar em Cristo. Todo dia a palavra de Deus vem para nos lapidar. Todo dia a palavra de Deus vem para nos fortalecer. Todo dia a palavra de Deus vem para nos guiar, para que possamos ser mais fortes, para combater o mal e a maldade, que não dão trégua. O inimigo não dá trégua. E ele fica vigiando-nos a todo instante, para achar uma brecha. Mas se você está na cruz de Cristo, se você está em Jesus, o diabo não vai achar brecha. E se tiver alguma brecha, hoje será fechada pelo sangue de Jesus. Por uma vida de reconhecimento, onde você pode reconhecer e dizer, Senhor, me perdoa. Fecha todas as brechas em nome do Senhor. Não deixa brecha para o inimigo apontar, ou querer colocar a cunha do pecado e fazer você cair. Não, meu querido, mas olhe para a cruz de Cristo. E Ele está de mão estendida, dizendo, eu amo essa pessoa. Ele está dizendo o teu nome agora. Sinta a voz do Espírito Santo, dizendo o teu nome. É Jesus dizendo o teu nome, diz, Pai, eu morri por esse. Pai, o meu sofrimento na cruz foi para dar paz e alegria ao Nilton, ao João, a todos que aqui estão. Oh, querido irmão, querida irmã, jovem, o amor do Senhor é tão grande por você. Eu quero orar nesse momento. Diante do que foi falado, como que está o retrato da tua vida? Como que está a tua vida? A cruz de Cristo é uma radiografia, mostra quem nós somos. Baixe sua cabeça. Eu vou dar 1 minuto. Nós não vamos orar. Mas vou dar 1 minuto para você pensar. Depois nós vamos orar. 1 minuto para você pensar. Lembre da cruz. E a cruz está revelando quem você é. A cruz do Cristo está mostrando a tua vida. O Senhor está aqui como um raio-x. E a tua vida está diante do Senhor. É uma noite que o Senhor quer alegrar o teu coração, perdoando o teu pecado. É uma noite que o Senhor te trouxe aqui
mostrar como está a tua vida. É uma noite que o Senhor está dizendo: meu filho, eu quero fazer algo novo na tua vida. Nós vamos orar nesse momento. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Pastor Giovanni, chega aqui para orar. Aleluia, aleluia. Fecha os teus olhos. Nosso Deus e eterno Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor, nessa noite. Tu conhece cada coração que chega aqui diante de Ti, Senhor. Oh, depois de ouvir a Tua palavra, depois de ouvir a mensagem que o Senhor trouxe aos nossos corações, Pai, Tu conhece nossas fraquezas, debilidades, fracassos, imperfeições. Deus, Tu sabes, Senhor, com que situação cada um chega diante do altar aqui esta noite. Olha para cada um de nós, Senhor. Oh, queremos chegar mais perto da cruz. Queremos estar mais perto da cruz. Queremos estar mais perto de Ti a cada dia. Ajuda-nos, Espírito Santo, a nos aproximar mais de Ti, a chegar mais perto de Ti, Senhor. Espírito Santo, dá-nos a Tua graça. Juntamente com a Tua igreja nós oramos aqui essa noite. Vamos participar deste ato, deste momento, relembrando a morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário e o sangue derramado por cada um de nós. Pai querido, que em cada coração, Senhor, haja quebrantamento aqui esta noite, renúncia, declaração. Oh, Espírito Santo, nós nos rendemos aos Teus pés, colocamos diante de Ti nossas imperfeições, pedimos a Tua misericórdia e a Tua graça estendida mais uma vez. Graça, a graça do Calvário, a graça infinita do Calvário, aleluia. A graça do Calvário, a graça que se manifestou, a graça que se revelou sobre nós. Nós precisamos de Ti, a Tua igreja precisa, e nós nos rendemos aos Teus pés essa noite, Pai. Receba a nossa adoração e o nosso louvor. Ouve a nossa oferta aos Teus pés essa noite, em o nome de Jesus. Amém e amém, Senhor.